Olá, família Insana Flor! Sejam muito bem-vindos às nossas lives de quarta-feira. Hoje é uma live muito especial com uma enfermeira, a Stephanie, a enfermeira canábica, que tem aí uma disseminação de informação e de conteúdo fantástica. Eu mesma sou uma pessoa que consumo muito conteúdo dela e hoje ela vai estar aqui junto com a gente para falar, né, um pouco sobre CBD, THC, indicação, como que tudo isso se relaciona ao câncer de mama, aproveitando, né, que já que nós estamos ainda no período do Outubro Rosa, então a gente precisa falar sobre esse tema, né, que é tão importante para as mulheres, importante, enfim, né, para as pessoas que estão do nosso lado. Então, é isso. Vamos chamar então a Stephanie, que eu vi que ela já está aqui. Vamos lá. Cadê? Não tem pedido. Gente, é sempre uma confusão na hora de convidar. Eu acho que agora foi. Será que deu certo, Stephanie? Aí, deu certo, agora deu certo. Que legal. Bom dia aí no Brasil, né, Stephanie? Boa tarde pra gente aqui em Portugal. Queria agradecer você por ter aceito o nosso convite para estar vindo falar sobre esse tema tão importante, não só sobre o câncer de mama, mas para que a gente consiga normalizar essa questão, né, do assunto também da medicina canabinoide. A gente sabe, às vezes, a quantidade de preconceito, né, que as pessoas têm. Então, nada melhor do que a gente trazer uma profissional da área da saúde, uma enfermeira, para dividir aqui um pouco com a gente desse conhecimento, né? Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito feliz. Estou sempre disponível para estar ajudando, dando informações, falando sobre o meu trabalho, sobre o trabalho essencial dessa classe de saúde, né? Não somente os médicos, mas a continuidade, né, dos acompanhamentos também é tão importante quanto as prescrições, principalmente também para as mulheres, né, que às vezes não sabem nem que existem essas possibilidades com a cannabis em relação ao câncer de mama, né? Hoje está mais comum do que antes as pessoas buscarem alternativas mais tranquilas para se tratar, né? E vão tirando alguns medicamentos e inserindo os óleos de cannabis em concentrações diferentes para melhorar suas condições de vida e também os sintomas do câncer. E é isso, eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Imagina, Stephanie, tô até emocionada, porque a gente vai poder falar de termos técnicos, né? Vamos dizer assim, porque muita gente, quando a gente fala, né, de cannabis medicinal, muita gente associa isso à droga, ou então recrimina, né, quem fuma um baseado, enfim, e a gente sabe que são coisas que não tem diferença, né? A gente sabe que não tem diferença. Não existe cannabis medicinal e cannabis recreativa, não existe isso. Concordo que todo uso é terapêutico, né? Exatamente. E aí eu queria saber um pouquinho da sua profissão, como que você se apaixonou aí pela área da cannabis, como que você conseguiu linkar, né, o seu trabalho, a sua formação acadêmica, né, com a cannabis. Se você já teve paciente, se você já teve, né, alguma curadoria de acompanhar alguém que já teve câncer de mama. Mas é que é muita coisa que eu gostaria de te perguntar. Então, quero deixar o canal livre também aqui para você. Queria agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente essa troca. Gratidão. E queria te deixar à vontade, então, mas quero conhecer um pouco melhor como que aconteceu o link desses dois temas na sua vida. Então, é muito papo, hein? Se prepara, que eu falo muito, sou palestrante, então eu falo muito. Não abre a porta assim logo de frente para mim, não, porque eu entro e não saio mais. Mas vamos lá.
Respondendo sua pergunta, né? Como foi que eu cheguei na cannabis, como foi que eu linkei minha profissão com isso. Primeiro, vou me apresentar ao público, né? As pessoas que não me conhecem, quem não me conhece, me segue aí, por favor, no meu canal do YouTube, no Instagram, no TikTok. Eu trabalho já com isso, já tem bastante tempo. E o que eu costumo dizer, né, que algumas pessoas às vezes acabam precisando primeiro para depois apoiar, né? No meu caso, eu já fazia o uso, né, da cannabis de vez em quando, né, de forma recreativa, medicinal, porque sempre a gente tem um porquê fazer o uso, né? Ai, tô muito estressado, ai, tô muito cansada, ai, queria dormir melhor. E todo uso é terapêutico, mesmo que de forma fumada, né? Dependendo da planta que essa pessoa use, né? Se ela tá limpa, né? Vai fazer efeito, vai vir os canabinoides e tudo. Mas, no meu caso, eu sou epilética, né? Eu sou enfermeira, sou emergencista. E uma das coisas, assim, complicadas para o epilético é o estresse. E eu trabalhava num ambiente bem estressante, que eram as emergências, né? Os pronto-socorros, e também fazia faculdade, porque eu era técnica, depois me tornei enfermeira e depois me pós-graduei em fitoterapia e também em cannabis medicinal pela faculdade de cannabis lá em Amsterdã. Por aí, né? Aí pertinho. Então, eu estudei um tempo, né, no Cannabis College, que é o Centro de Informação sobre Cannabis. Mas antes disso, eu tinha muitas crises epiléticas, eu fazia uso de 4 medicamentos, né, 2 deles anticonvulsivantes, e eu estava ficando muito diferente, não era mais eu ficava completamente estressada, ansiosa, e passei a ter uns quadros, assim, que estavam me deixando muito mal no meu trabalho. Eu estava até pensando em sair do meu trabalho nessa época. E aí eu comecei a pesquisar o que é que seria mais interessante para mim. Isso no Brasil ainda, não tinha ainda estudado sobre cannabis. E aí foi quando eu caí num artigo que falava que a cannabis era, né, essa planta, mais conhecida como maconha, que é o nome, né, popular que nós demos a ela, mas tem livros assim que falam vários nomes diferentes da cannabis, né? Cada povo colocava um nome diferente nela. E aí eu descobri que ela era o anticonvulsivante mais antigo do mundo. Nossa, eu me senti completamente enganada nessa época, né? E aí fiquei pesquisando mais artigos em inglês, porque em português nessa época não tinha nada, né, falando sobre. E aí eu não parei mais, fiquei muito curiosa, me fiz de rato, né? Passei a fazer o uso da planta de forma fumada, né? Na época eu morava no interior e eu tinha facilidade de achar flores mais saudáveis, né, do que os prensados que a gente vê por aqui, por vários locais do Brasil, né? E o prensado só existe devido à proibição, né? Por ter que fazer esse transporte, as pessoas apertam a planta e essa planta entra em decomposição, vai ficando suja, né? Vai se decompondo, igual a carne que a gente bota em cima da pia e esquece, ela vai se decompondo. É a mesma coisa com as plantas, né? Só que num tempo diferente. E aí foi que eu vendi meu carro, fui morar no Canadá, depois estudando lá. Aí eu percebi que eu não tinha condições de estudar nas faculdades lá, né, em Toronto. Aí eu larguei o trabalho em Toronto e fui para o Cannabis College, que é o Centro de Informação sobre Cannabis. Também passei um tempo, né, fazendo uns servicinhos ali do lado, né, no Museu da Cannabis. Sempre estava lá e cá, então eu aprendi muita coisa por ali. Nos livros também que ficavam disponíveis para a gente. Aí eu me apaixonei, de fato, por essa planta, né, fantástica, ancestral, que tem mais de 12 mil anos de história com a gente, que muitos dos nossos ancestrais usavam para várias patologias, para várias doenças e também para fazer subprodutos, né, como papel, plástico, né, do tipo cânhamo. Enfim, nós temos uma história muito grande com essa planta e muitas pessoas não conhecem, né? Inclusive, existem histórias com câncer de mama, né? Existem histórias interessantes, uma delas eu vou falar hoje para vocês, né, que já tem bastante tempo isso, mas logo em 93 foi descoberta uma tumba com uma mulher, né, jovem. Algumas pessoas chamavam ela de Princesa do Gelo, né, ai meu Deus, não lembro o nome dela, Princesa Ukop,
né? Era a princesa Ukop, que era a dama do gelo, chamava ela de dama do gelo. E assim, foram muitas histórias, né? Mas essa eu vou falar daqui a pouco para quando chegar mais gente, né? Vou deixar chegar mais pessoas para a gente falar sobre essa história em específico, né? Mas em relação a linkar minha profissão, eu já era enfermeira, eu já trabalhava com saúde, eu só via coisas horríveis no meu trabalho, era tiro, porrada e bomba, como eu costumo dizer, né? SUS, também trabalhei no SUS, então assim, eu tinha vontade de ser uma enfermeira diferente, eu não queria ser igual a todas as enfermeiras que já estavam acostumadas com aquele sistema, né, de voltar para casa com aquela carga pesada de plantão, 12 horas de trabalho árduo, que às vezes você não via esse paciente ter um feedback positivo, você via que esse paciente, nossa, esse paciente pode morrer amanhã, não ter mais contato com ele, eu não queria mais sentir essa energia. Então, depois que eu fui para a Holanda, que eu estudei cannabis, que eu voltei para o Brasil na pandemia, depois de ter passado por Portugal, né, morei 2 meses e pouco em Portugal, depois voltei para o Brasil na pandemia, porque eu não ia ficar aí longe dos meus filhos, né? Não sabia quanto tempo ia rolar isso, porque enfermeiro estuda doença, cuidado, né? Então, a gente estuda as histórias das pandemias que sempre foram pandemias horríveis e eu não queria ficar longe das minhas crianças, né? Não queria ficar longe da minha família, então eu voltei para casa. Mas com aquela sensação assim de dizer, meu Deus, e agora? Como eu vou tratar esses pacientes? Como eu vou ajudar meu país, né? Agora que eu tô de volta. E aí foi que iniciaram os acompanhamentos individuais personalizados, como eu chamo, né? O meu trabalho de acompanhamento individual personalizado, que é onde eu pego esse paciente, eu ajudo esse paciente do início, né, do tratamento, no meado do tratamento e no pós, né? Quando ele já está fazendo uso da planta. Então, quando ele está fazendo uso dos insumos, depende de cada caso. Depende de cada caso, de cada paciente. Então, eu peguei a enfermagem, depois fiz uma pós-graduação em fitoterapia aqui no Brasil, quando eu voltei, e juntei tudo. Juntei a enfermagem, que é o cuidado com o próximo, né? Enfim, todas as atribuições do enfermeiro de forma online, e apliquei isso, né? Toda essa metodologia, criei um método para poder ajudar esses pacientes a entenderem seu organismo, né? Entender sobre o sistema endocannabinoide, que é o sistema regulador de funções, que é o sistema mais importante, é o maestro do nosso organismo, e as pessoas aqui não tinham essa consciência, e muitas pessoas ainda não sabem o que é, né? E diante dessa situação em relação ao câncer de mama, né? Porque a gente tem que lembrar que são mais de 66.280 pessoas com câncer de mama. Né? São muitas mulheres que sofrem e às vezes nem sabem como foi que isso começou. E homem também pode ter câncer de mama. Beleza, é bem menos, né? 1% dessa população que, tipo assim, que pode ter, um homem pode ter câncer de mama. Mas sim, os homens não estão livres de acontecer isso, né? Então a gente tem que lembrar quais são os fatores de risco para que essa doença não nos acometa e entender que a cannabis, nos estudos atuais, ela entra como um coadjuvante, né? Que ela entra como uma ajuda a mais, como uma ferramenta a mais, porque vai ativar o sistema endocannabinoide através dos canabinoides e vai acontecer o que a gente chama de efeito entourage, ou seja, o organismo todo vai se beneficiar regulando as funções que estão erradas. É como, eu costumo dizer que é como uma estação de rádio desregulada, o nosso organismo, e a gente vai e dá um equilíbrio para aquela rádio, ajusta a estação, sabe? E aos poucos a gente vai equilibrando o nosso organismo e diminuindo os sintomas indesejáveis dessa doença que hoje a gente vai falar, né? Porque câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que podem acometer o nosso organismo, né? Desajustando as nossas células, né? Criando uma forma de aumentar, né, essas células que não são tão positivas para o nosso organismo, e a gente começa a ter vários sintomas, né? Alguns dos fatores de risco para o câncer de mama
né, nos estudos que a gente vem observando, é o que? A obesidade, né? As mulheres que têm um fator de risco na questão da obesidade, o consumo de bebida alcoólica, né? A falta de um preventivo, né? As mulheres têm que entender que de 6 em 6 meses elas precisam estar, né, fazendo exames para detectar qualquer patologia, né? Um check-up é interessante, mas os postos de saúde, as mulheres também podem estar indo no Dia da Mulher, inclusive existe, né, na saúde da família, essa possibilidade no Dia da Mulher. Alguns postos de saúde, pelo menos na Bahia, trabalham dessa forma, né? Tem o Dia do Homem, o Dia da Mulher, para poder fazer os preventivos, para, enfim, fazer uma série de exames, né? Exame de toque. Então, assim, alguns fatores de risco, como primeira menstruação, né? A gente tem que lembrar que isso é muito importante, porque uma pessoa que menstruou muito cedo, provavelmente ela vai ter a possibilidade de menstruar, de entrar na menopausa mais cedo também, como foi no meu caso, né? Eu menstruei, eu tinha 10 anos. Então, isso é um fator de risco. Eu tenho que estar sempre fazendo exames para observar, né? Na minha família não é muito chegada a câncer, mas a gente tem que lembrar que nós é que trazemos a doença por conta do nosso estilo de vida, né? Então a gente tem que observar quando é que a gente está parando de menstruar, né? Se existe colorações diferentes na nossa menstruação, porque existem as colorações, né? E as patologias que estão envolvendo essas colorações da menstruação, hormônios desregulados, né? A gente tem que lembrar que a gente precisa fazer em determinadas épocas, né? Por mais que eu posso ter câncer de mama a partir de 50 anos, então antes disso eu não vou me cuidar? Não, a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? E a cannabis, ela também é preventiva, né? Você às vezes faz o uso para uma coisa e acaba levando de bônus várias outras coisinhas, e a gente sabe, né, que a planta cannabis é uma planta muito completa. Hoje ela já é usada também no tratamento do câncer, né? E agora eu vou contar aquela historinha que eu fiquei de contar. Conta pra gente, que eu tô Você tem alguma dúvida aí? Quer me perguntar alguma coisa em relação a isso que eu te contei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô aqui, né, de espectadora, assim, falando, conta. Então vamos lá. Em 93 foi encontrada uma tumba, né, como eu estava falando, e que essa tumba, depois, né, os arqueólogos, eles observando essa tumba, que foi mais ou menos ali na região da Sibéria, ali entre China, Rússia, né, aquela região ali, eles escavando, né, os arqueólogos encontraram essa tumba com essa moça. E essa moça, depois eles estudando, né, observaram que ela era uma jovem, que ela tinha câncer de mama, e nessa tumba foram encontradas vários vasos cheios de planta cannabis e alimentos, né? Já praticamente sem alimentos, né? Porque vai se decompondo ali com o tempo, mas dava para perceber. Por quê? Porque antigamente as pessoas morriam e nas tumbas, a família e tal, colocavam as coisas que essa pessoa mais gostava, né? E parecia que essa moça, ela gostava muito de cannabis, né? Com o tempo eles estudando, porque esse corpo, ele estava assim, muito... Como é que eu posso dizer? Ele estava assim, conservado. Essa é a palavra. Estava muito conservado. Então eles conseguiam estudar essa moça, né? Então eles descobriram que ela tinha câncer de mama. Provavelmente ela morreu do câncer de mama, mas que ela fazia essa terapia com a cannabis, né? Logicamente, que a gente tem que lembrar que as terapias medicamentosas de hoje em dia são diferentes, né? Um pouquinho diferente, porque hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente consegue organizar mais as miligramas, entender mais qual o paciente vai se adaptar mais àquela miligrama daquele medicamento. Antigamente não tinha isso, então não era uma coisa tão assertiva, e sim, de fato, se a pessoa tivesse que morrer daquela patologia, ela ia morrer, pronto.
né? Logicamente que a gente tem que lembrar que a hora que todo mundo chega, seja novo ou seja velho, não é verdade? E aí... Mas é muito importante também, né, Stephanie, lembrar que essa nossa trajetória, a gente precisa fazer ela de uma forma muito saudável. Por mais que a gente saiba que a nossa consequência, né, é a gente partir, né, desse mundo físico, a gente precisa ter, né, na nossa cabeça que a gente faça a nossa história de uma forma saudável, né, para conseguir cuidar melhor das pessoas, para conseguir, enfim, receber o amor delas, né? Bom, enfim, aí, mas desculpa. E é isso, né? Ela fazia o uso, com certeza, porque ela guardou, né, na tumba e tal, então eles encontraram essas plantinhas. E assim, provavelmente, porque assim, pacientes que têm câncer de mama, você me perguntou se eu já tive pacientes, hoje a paciente está bem melhor, já teve algumas reduções do seu tumorzinho e por aí vai, sabe? Eu não vou entrar em detalhes, não vou dizer o nome da pessoa, né, para não expor, mas eu tenho pacientes com vários tipos de câncer, de pulmão, enfim, de vários. Nem gosto muito de falar sobre, porque assim, são pacientes que às vezes só procuram a gente quando já está na reta final. E é por isso que a gente tem que trabalhar com a prevenção, né? O Brasil, ele é muito preventivo. Muito, sabe? Apesar da saúde estar um pouco desequilibrada aqui no Brasil devido a muitos problemas, né? Muitos problemas, enfim, muitos problemas, votos complicados aqui, mas eu acredito que a gente tem um bom caminho pela frente, a gente já caminhou bastante, né? E assim, essa moça, né, da tumba morreu e tal, mas eles descobriram que ela fazia o uso, provavelmente fosse para dor. Por quê? Porque geralmente esses pacientes têm muita dor crônica, né? E antigamente não tinham, com certeza, os medicamentos que a gente tem hoje de quimioterapia, mas hoje a cannabis está sendo um auxílio para esses pacientes, principalmente para quem faz o tratamento, né? Para quem faz a quimioterapia, para quem tem os sintomas de quimioterapia. As substâncias dessa planta, não somente o CBD, mas o THC também, e os outros canabinoides, eles juntos, eles são mais fortes, que é como se fosse uma família, né? Então, eles entram em sinergismo e ajudam a regular o sistema endocannabinoide, que consequência vai regular todas as funções. Vai regular na questão dos sintomas ruins que a quimioterapia traz, né? Que é a insônia, as náuseas, né? Vai auxiliar na dor, que isso é muito importante. Eu digo que dor é emergência, então a gente tem que sanar isso, porque senão a pessoa não consegue fazer absolutamente nada, né? Fica irritada, fica chateada. Então, a cannabis também vai auxiliar também nos sintomas de depressão, que provavelmente a maioria desses pacientes tem depressão. No apetite, né? Porque esse paciente às vezes fica sem apetite nenhum, então assim, começa a cair a imunidade e, enfim, vão acontecendo vários processos dentro do organismo desse paciente. Por quê? Porque ele vira um polifármaco praticamente, porque ele vai estar tomando vários medicamentos, né, na quimioterapia, fora os medicamentos que já toma em casa. Então, esses medicamentos, eles entram em conexão uns com os outros e acaba rolando interações medicamentosas e aumentando, né, os sintomas desse paciente. Então, às vezes, ele, antes de ter câncer, já fazia o uso de vários medicamentos, já tinha vários sintomas, já tinha outras doenças, mas aí descobre o câncer. Não tem como esse paciente ficar normal, né? Então, vai auxiliar ele na insônia, né? Na alimentação, né? Vai ajudar ele a se alimentar melhor, vai reduzir a vontade de vomitar, porque de fato os medicamentos juntos, né, vão causando essas náuseas, esse enjoo, a pessoa fica sem querer comer, fica com dor de cabeça, né? Vai aumentando consequentemente a ansiedade desse paciente, porque ele fica assim: ai meu Deus, será que eu vou morrer? Eu tinha pacientes que já chegavam ansiosos e depressivos e já com câncer já instalado, como câncer de pulmão, de fígado, metástase. Então, assim, essas pessoas, elas precisam ter a noção de que vai auxiliar, porque os estudos falam que ajuda no auxílio, né? Não, a gente não vai tirar a quimioterapia dessa pessoa nem substituir, né? Porque essa pessoa vai precisar, depende de cada tipo de câncer, lógico, né? Então, assim, a gente não pode colocar no lugar, né? Ainda não, né? Mas os estudos falam da possibilidade da planta cannabis ajudar na apoptose. Sim, existe essa possibilidade,
né, dos canabinoides, porque já foram feitos alguns estudos, né, já tem algumas pesquisas com animais mostrando a redução também desses tumores, né? Então, assim, a gente pode ter esperança, né? Mas devido ao tempo de proibição que nós temos, né, são mais de 80 anos parados, estacionados pelo preconceito, que não nos ajudou, né? Mas hoje existe bastante estudo já comprovando várias doenças, sobre o estudo do sistema endocannabinoide, né? Uma coisa que, nossa, tem muitos anos que eles descobriram isso, mas tudo no Brasil chega atrasado. Chega um pouquinho depois, né, Stephanie? Você concorda? Eu concordo. E aproveitando que você entrou nesse assunto, né, do CBD e do THC, porque as pessoas, elas rotulam muito, né, o CBD como se ele fosse o bonzinho e o THC como se ele fosse o vilão, né, como se ele fosse a parte ruim da planta ou a parte que só a galera do recreacional que usa, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fitocannabinoide THC também, né, que é o tetrahidrocannabinol, é isso? Sim. Ele também... O THC ajuda muito. Ele também tem indicação clínica para várias patologias, né? Várias. Dor, câncer, fibromialgia. Na verdade, assim, várias patologias neurodegenerativas, porque assim, se a gente for citar tudo que o THC ajuda, né, nossa senhora, é muita coisa, sabe? Isso é muita doença, a gente vai ficar aqui até amanhã falando doença, né, mas o CBD, ele é muito importante também, mas os dois andam juntos. Eu costumo dizer que é como queijo e goiabada, sabe? Os dois são melhores amigos, eles precisam estar juntos para que algumas patologias elas sejam eliminadas, os sintomas rápido, sabe? Então, assim, o problema é encontrar concentração para essa pessoa. Não é todo mundo que sabe fazer isso, né? Eu vim estudar fitoterapia, depois eu vim começar a cair a ficha e dizer, nossa, tem essa planta também que pode ajudar nisso aqui, porque se juntar com CBD e THC vai acontecer isso, olha só que planta interessante. Então, assim, tudo está aqui na natureza para ser usado. Se fez, é porque é para ser daquele jeito. Quem fez as plantas? Aí a gente entra na espiritualidade, a gente entra com Deus, a gente entra com o Criador, com o universo, com a natureza. Quem fez as plantas? Se fosse, né, uma coisa ruim, negativa, viria de Deus? Não viria de Deus. É o homem que transforma as coisas de forma errada, né? Nós temos a capacidade de fazer mudanças, mas não de criar coisas. As coisas já são criadas por Deus e nós temos inspiração, né? Então, o CBD e o THC, eles vieram juntos. Mas o homem gosta de fazer o quê? Separar as coisas, né? Tira isso aqui, bota só isso aqui e esse aqui a gente descarta. Mas existem substâncias que elas são muito importantes juntas, né? O CBD e o THC é uma delas. Não devemos estar retirando, a gente precisa descobrir a dose ideal para cada patologia, para cada tipo de indivíduo, porque somos seres individuais. E é por isso que eu chamo de acompanhamento individual personalizado. Por quê? Porque é para aquele indivíduo, não é para todas as pessoas. Se eu tomo um tipo de CBD, você toma outro. Por quê? Porque somos diferentes, por mais que as duas sejam ansiosas. Um exemplo, né? Você vai tomar sua dose. Por quê? Porque você tem sua vida, tem sua rotina, você mora num país diferente. Eu tenho outros acessos, eu faço exercício todo dia, você é sedentária ou o contrário, sabe? Enfim, tem todo um checklist e é isso que o enfermeiro faz. Enfermeiro faz triagem como ninguém. Por quê? Porque a gente tem um olhar diferente do médico, que tem que ter outro olhar, que é diferente do olhar do fisioterapeuta, que é diferente do olhar do psicólogo. Então, cada um tem que estar envolvido dentro dessa área com suas experiências, né? Nada melhor do que as suas experiências. E a minha experiência é com o quê? Com enfermagem, com paciente, com cuidado, com feridas, né? Que era uma das minhas especialidades antes. Eu adorava trabalhar com ferida, e canabinoide é perfeito para ferida.
Até de cachorro. Nossa, gente, eu tô trazendo cachorro. Olha Até isso, que incrível, Stephanie, porque eu, na verdade, a cannabis, ela chegou na minha vida depois que eu desenvolvi psoríase. Nossa. Pele. Foi aí que tudo começou, porque eu saí do Brasil em 2014 e aí eu fui viver na Irlanda. E aí a gente sabe, né, toda aquela questão emocional, um lugar que não tem sol, produção de vitamina D lá embaixo, a gente já sabe também, né, que a gente já sabe quais são as consequências de tudo isso. E eu também, sem planejar, eu fiquei grávida. E a psoríase, ela desenvolveu justamente durante a gravidez. A imunidade traz tudo pra gente. Meu Deus, coitada. Pois. E aí, o que aconteceu? Depois dos médicos terem me receitado muitas pomadas à base de corticoide, muito corticoide também, que era uma coisa que eu já sabia que não ia fazer bem nem para mim, nem para minha filha. Aí foi quando o meu marido chegou para mim e falou: olha, Daniela, tem isso daqui, ó, tem o CBD. O que você acha? Vamos experimentar. Só, né, como eu estava ainda gestando, como eu ainda estava grávida, eu ainda estava Bate medo, né? Um pouco insegura. Mas eu cheguei numa fase da psoríase que era... Eu já me coçava à noite inconscientemente. O meu marido disse para mim: Daniela, você se coça igual um cachorro, mesmo estando dormindo. E a pele ferida, saía muita água, muito fluido, né? Não chegava a ser pus, mas foi uma psoríase que pegou assim desde o meu colo até aqui em cima, pegou assim o meio do seio, costela e uma boa parte das costas. Então foi o desespero mesmo que me fez iniciar o tratamento, né, com o CBD. E depois disso, depois de ter percebido os benefícios de tudo isso em mim, é que eu fui começar a estudar um pouco mais. E aí o meu marido sempre foi, né, um entusiasta da cena canábica. Ai, desculpa, gente. Ai, voltei. Deu uma travadinha, mas voltou. É assim mesmo. Coisa de live. E aí, quando... E aí, depois de ter sofrido, né, muito, o desespero me fez usar o CBD. E aí, depois o meu marido falou para mim, né, o Luiz falou para mim, ele falou: Daniela, um dia a gente vai ter uma loja como essa. Porque a gente nós morávamos em Dublin, né? E aí tinha uma loja lá com um monte de produto de cannabis. Inclusive foi aí também que eu tive uma percepção diferente sobre a cannabis, porque enquanto eu morava no Brasil, eu achava que cannabis era coisa de marginal, eu achava que era droga mesmo, que, sabe, era uma coisa assim totalmente errônea, é uma coisa que a sociedade mesmo impõe pra gente, e a gente acaba acatando isso como verdade, e a gente precisa sair de dentro da bolha, né, para descobrir a cultura que existe em outros países, os benefícios que existem, né? E aí, depois disso, eu comecei a militar, né? Porque aí eu tive coragem para abrir a minha loja aqui em Portugal. Inclusive, sou muito grata, né, a Portugal por me permitir trabalhar, porque hoje eu também tenho clientes aí no Brasil. A minha avó faz tratamento para Parkinson aí no Brasil também. Que linda! É, muito bacana. Isso é importantíssimo. Não Quanto antes a gente começar a inserir isso na nossa família, nossa, é incrível. Eu amo. Stephanie, eu também amo. E essa também é um pouquinho, né, da minha história com o CBD e também com o mundo da cannabis. Mas as pessoas, elas precisam saber. E hoje, né, depois de também ter feito o curso pela Unifesp, depois de acompanhar aí o seu conteúdo, depois de acompanhar o conteúdo da doutora Carolina Nossetti, da doutora Paula e uma série de outros profissionais que embasam o nosso trabalho, eu falei: não, eu não posso ficar aqui quieta, eu preciso praticar o meu dever moral de contar para outras pessoas o que é capaz de fazer.
A gente não. Eu tiro pela minha avó mesmo, né? Que é uma senhora com 83 anos e que só toma remédio, 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 remédio. São muitos remédios e a gente sabe o efeito colateral de tudo isso, principalmente, né, se são medicamentos que são usados de forma aí durante muito tempo, a gente sabe disso. E eu também fico muito feliz quando eu propus esse tipo de medicina para minha família e eles aceitaram. E ela tá lá também, super bem. Então, é isso que me envolve hoje nessa militância, sabe, Stephanie? É poder levar para as outras pessoas todos os benefícios que essa planta pode fazer e a gente sair de dentro do armário, sair de dentro da bolha, sair, né, dessas informações deturpadas que as pessoas querem passar para a gente, né? Mas, graças a Deus, nós temos profissionais como você que estão aí disseminando muita informação e fazendo com que a gente também tenha base, né, para ter autoridade no que a gente está dizendo, né? E olha a musa que entrou aqui agora. Uau! Ana Brisa! Ana Brisa! Um beijo, sua linda. Também super acompanho o trabalho da Ana Brisa. Também, ela é minha cocriação. Eu vim conhecer há pouco tempo pessoalmente, né? A gente se conheceu na marcha, lá de Curitiba. E, nossa, foi incrível, amiga. Maravilhosa. É um prazer ter você aqui. Sigam a Ana Brisa, gente. Se vocês não sabem quem é, vocês não são do mundo da cannabis ainda, porque ela é a primeira youtuber, gente. Criadora de conteúdo para cannabis e, tipo, nossa, que coisa incrível, né? Eu me inspirava muito nela, porque eu olhava os vídeos dela e dizia, meu Deus, eu tenho que criar meu canal. Eu preciso criar meu canal. Só que eu tinha medo do YouTube. Eu tinha medo, porque eu sabia que eu ia ter que investir no YouTube, que eu ia ter que investir tempo, investir em livro, investir em coisas. E nessa época eu tava assim, meio louca, sabe? Muito paciente, muita coisa pra fazer, e era filha. Menino, olha assim, mulher é um bicho que eu acho que já nasce com TDAH, né? Porque faz várias coisas ao mesmo tempo, e às vezes fica doida, e às vezes fica desequilibrada, enfim. Não que todas as pessoas que tenham, né, TDAH são assim, mas às vezes a gente fica meio, né, desequilibrada com algumas situações que aparecem pra gente. E olha só o que veio cair no meu colo foi tratar pessoas com cannabis. Então, olha só, preconceito real, né? Porque o Brasil já tem preconceito com cannabis. Quem me conhece sabe que eu sou toda tatuada, então eu sou enfermeira toda tatuada. Então eu já sofria preconceito por ser enfermeira, por ser tatuada, por gostar de pitar, como a gente chama, né? De fazer o uso da cannabis para regular os meus órgãos, né? Para ter uma homeostase, como a gente chama na área de saúde, né? Porque é isso que a cannabis faz com a gente. E assim, quando a gente vai falar sobre uma patologia como câncer de mama, que é difícil, sabe? Porque a gente sabe que é um órgão que nasce com a gente, que cresce com a gente, e que muitas vezes, né, a gente acaba tendo que tirar esse peito, né, esse órgão por inteiro. Então a gente tira um pedaço de nós, que às vezes até a gente tenha um apego com o peito, né, porque a gente amamentou através dos nossos filhos, enfim, tantas coisas, sabe? Então assim, é triste ver mulheres que não se cuidam, é triste ver mulheres que têm medo de ir no médico, de ter um diagnóstico. Gente, a prevenção é tudo, e a cannabis também é preventiva, não somente para essa doença, mas para várias outras doenças. Então, quanto antes as pessoas ativarem seu sistema endocannabinoide, equilibrarem suas funções, né? E não é só com a cannabis, lógico. Tem que lembrar que a gente tem que fazer exercício físico, que o nosso alimento é o nosso remédio, né? E que a gente precisa comer bem, que a gente precisa praticar exercício físico, Stephanie. Eu tô sem tempo, assim. Andei tendo umas dorezinhas na coluna, né? Que se não fosse THC, minha Nossa Senhora, se não fosse umas massagens que eu andei, né, com umas pomadinhas especiais, eu não sei o que ia acontecer, porque eu passo muitas horas sentada atendendo. E acontece de fato, o corpo, né? Você vai ficando travada. Eu preciso fazer exercício físico, porque assim, tudo é um conjunto.
Eu ia falar isso agora. É um conjunto, né? A cannabis, ela também não é mágica, você não vai pingar as suas gotas, ou então você vai inalar, enfim, whatever a forma como você vai usar. Mas não é isso, não vai ser mágico. Igual o remédio de farmácia, que daqui a 40 minutos já tá fazendo efeito e você tá sem dor. Isso é uma coisa muito importante também que a gente precisa dizer para as pessoas, né, Stephanie? Porque às vezes as pessoas acreditam que é essa gota mágica, lá, o vape. E aí eles acabam desacreditando, né, da medicina cannabis, acabam desacreditando, né, da terapia, mas não é porque a terapia não funciona, não é isso, mas é porque ela é realmente um coadjuvante no meio de tudo isso, né? É um conjunto, né? É mais uma forma de melhorar nossas condições de vida. É como se fosse uma mala, né? Você tem uma mala, você tem vários acessórios para você usar ali, né? Então, é a mesma coisa. A pessoa tem que lembrar que é um corpo, né? E que a gente tem várias formas de cuidar dele. E que a cannabis é uma das, né? Que o extrato full espectro, né? Ou o extrato sem o THC, depende de cada patologia, né? Pra gente eliminar uma quantidade de THC, eu botei ele bem pouquinho, depende de cada patologia, né? Para você também usar o isolado. Então as pessoas têm que saber fazer saber diferenciar as patologias, diferenciar as miligramas e também diferenciar o seu estilo de vida, porque não adianta a gente querer fazer o uso das substâncias e não provocar mudanças em outras áreas, né? O que adianta você fazer o uso do óleo medicinal se você não aguenta esperar para fumar um cigarro, né? Para parar de comer pastel na feira, né? Digamos assim. Então a gente tem que se controlar. E uma coisa interessante que eu observo nas minhas pesquisas com os meus pacientes, né? Com as triagens que eu faço, né, com os acompanhamentos que eu faço, é que a cannabis ela vai mudando as chavinhas, vai abrindo algumas chaves na cabeça e essas pessoas passam a se cuidar mais quando fazem o uso do óleo, né? Elas começam a ter um equilíbrio melhor dos pensamentos, né? Porque vai, controlando os pensamentos. Então a pessoa tinha antes, um exemplo, uma aptidão, uma vontade para tocar violão, ela volta a tocar violão. A pessoa tinha vontade de cantar, de escrever, de fazer uma corrida, mas não tinha ânimo para sair de casa. Ela volta a fazer as atividades que ela fazia antes, que dava prazer para ela. É isso que eu quero dizer. Então, assim, é muito importante os acompanhamentos, porque é através do acompanhamento que você vai entender como você era, como você está e como você vai ficar. Então, isso é um acompanhamento beira-leito, praticamente. É o acompanhamento que o enfermeiro faz. Porque o enfermeiro ele tem que estar dentro desse mercado fazendo o papel dele. Só que a gente tem que lembrar que a educação canábica está chegando no Brasil agora. Então, muitos pacientes não estão sendo beneficiados da forma correta nos seus acompanhamentos devido à falta dos profissionais corretos nas suas determinadas funções, se adaptando com a medicina canabinoide. Então, assim, buscar fazer curso, né, online. Hoje em dia não tem mais desculpa. Hoje em dia você entra ali, compra seu curso e assiste e busca se adaptar ao mercado. Porque é uma ida sem volta. É uma ida sem volta, com certeza. E o grande exemplo disso, né, a revogação do Conselho Federal de Medicina, né, sobre a resolução 2324 que restringia, que inclusive isso foi uma coisa que me deixou assim estarrecida, eu fiquei chocada, eu falei, não é possível que a gente esteja dando um passo para trás desse jeito, com tantos países, sabe, os Canadá, muitos estados dos Estados Unidos, a própria União Europeia. Eu consigo trabalhar, Stephanie, com CBD aqui, com CBD full spectrum. É claro que a legislação de Portugal permite que tenha um teor menor do que 0,3% de THC.
Sim. Mas ainda assim é um país que me permite trabalhar, porque aqui é visto como suplemento alimentar. Como que pode, meu Deus, aqui um suplemento alimentar, a gente precisar de controle da Anvisa para um negócio desse, e entrar aí um extrato de uma planta, uma semente que a gente pode colocar na terra e as pessoas conseguirem fazer o remédio delas em casa. Na janela. Meu sonho é botar naquela janela ali, tá vendo? Uma plantinha de cannabis, é meu sonho. Botar ela ali, pra ela crescer livre. Se ela der flor, deu. Se não der, não deu. Se for fêmea, é fêmea. Se for macho, é macho. Mas isso ainda a gente vai conseguir. Com fé no Senhor, a gente vai conseguir. Com certeza, eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. Eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. Primeiro, pelo tamanho da mobilização também, né, que a gente viu aí no Brasil, em Brasília, no Norte, tem que brigar. Em São Paulo. Infelizmente. A gente vai precisar brigar muito. Isso é verdade, isso faz todo sentido. Mas é para isso que estamos aqui, né, Stephanie? Sim. Essa live aí, a galera, salve o povo que veio aí da nossa live maravilhosa, Semente da Boa, meu amigo ali. Ai, que lindo! Saulo, maravilhoso, doutor Emanuele. Gente, tem gente aqui, viu? Que coisa boa. Beijo, gente. Obrigada porque vocês vieram, né, para nos ver, né? E como é que tá aí em Portugal? Me diga. Conta aí pra gente um pouquinho como é que tá Portugal aí em relação a cannabis, as pessoas, a aceitação, preconceito, porque na época que eu morei em Porto, né, em Portugal, algumas pessoas ainda tinham um pouquinho de preconceito sobre a cannabis. Elas têm. Eu não vou negar para você, Stephanie, elas ainda têm algum preconceito, sim. Mas quando as pessoas elas veem o meu estilo de vida, quando as pessoas veem que eu trabalho, que eu cuido das minhas filhas, que o meu esposo trabalha, que a gente administra, sabe, a Insana Flor, que o Luiz administra o trabalho dele. Quando as pessoas percebem tudo isso, quando as pessoas veem a gente estudando, buscando informação, quando as pessoas percebem que a gente tem base no que a gente está falando, o preconceito delas realmente diminui. É aquele famoso ditado, né? A gente só vai conseguir derrubar preconceito com muita informação, com muita educação. Ciência. E é exatamente. E foi essa camisa que eu vesti, entendeu? Foi a camisa dessa militância que eu vesti. Eu preciso normalizar esse assunto. A gente precisa normalizar esse assunto. É uma coisa normal, é uma planta e tem inúmeros benefícios que as pessoas precisam saber. As pessoas não podem ficar tratando ansiedade com medicamento que é vendido na farmácia, com remédio de tarja preta, que a gente sabe que vai trazer tantos prejuízos, sendo que aqui no Brasil já é muito comum, meu amor. Mercado negro, tráfico de remédio, gente, virou moda. Cannabis na vida dessas pessoas. Você tem orgulho desse jaleco, nossa senhora. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, o que me motiva, o que me fez... Porque é aquilo, né, Stephanie? A gente sofre preconceito das plataformas que derrubam as páginas. Eu já perdi a Insana Flor 3 vezes. As pessoas às vezes falam, nossa, Daniela, quantas páginas a Insana Flor tem? Porque a Insana tem a página oficial, tem a Insana 1 e ainda tem a Rempinha também. E a Rempinha é a nossa mascote e é onde a gente trata dos assuntos mais proibidos, vamos dizer assim. Ficou, né, dessa forma. Então, assim, a gente tem preconceito em relação às plataformas, a gente tem preconceito até para conseguir administrar a nossa empresa, porque às vezes eu não consigo colocar, por exemplo, aqui para os meus clientes pagarem para mim por cartão de crédito, porque quando eu vou até a empresa de cartão de crédito, quando eles sabem que é uma empresa de CBD, eles já me restringem. Então, é assim, existe, sabe, são muitos percalços, então a gente precisa também ser muito resiliente nessa parte. Mas o que me motiva, o que me faz continuar, primeiro é o amor, é a paixão, né, pela planta, por tudo que ela representa pelo que ela trouxe para minha vida e para minha família.
Mas aqui em Portugal eu consigo normalizar o assunto, eu consigo entrar na casa das pessoas, vamos dizer assim. Sabe, aquelas casas mais tradicionais, que tem aquela cabeça mais fechada, que às vezes não acreditam tanto. Então, eu me sinto muito feliz, porque hoje eu tenho como clientes, por exemplo, as professoras da minha filha, eu tenho como cliente meus vizinhos. Que coisa boa, isso é lindo. Eu tenho amigos, entendeu? Que fazem o uso hoje do óleo ou da planta, e aí eles mesmos começam a contar para outras pessoas, né? E é aí, o boca a boca. É o boca a boca, exatamente. E aí é quando essas pessoas entram em contato comigo. E aí, até aproveitando o ganchinho desse assunto que eu estou tratando, né? Teve uma pessoa, inclusive, que me falou, nossa, Daniela, você quer vender saúde, você quer vender bem-estar e você vende flor de CBD, você está induzindo as pessoas a fumarem? Eu falei, não, eu não estou induzindo as pessoas a fumarem, não é isso. Mas, ainda assim, não deixa de ser uma redução de danos. Quando eu consigo fazer com que a pessoa largue o tabaco, deixe o tabaco, né, para consumir, por exemplo, uma flor de CBD, para mim, exatamente, para mim eu já ganhei o meu dia, entendeu? Já foi mais uma vida, mais uma pessoa que a gente já conseguiu introduzir ali a informação, né, dentro dele. Já vai ser ali mais um multiplicador, né, da cultura que a gente quer levar, que vai totalmente na contramão de tudo que nós fomos ensinadas, né? Exatamente. Então, nós somos enganados, essa é a verdade. Foi uma fake news, como tá esse governo, né? Cheio de fake news e um bate de lá, outro bate de cá aqui no Brasil, né? Porque dia 30 já vai ter eleição de novo, né? Segundo turno. E tá assim, uma loucura, né? Tá todo mundo brigando, várias mentiras dentro da rede social e na televisão e no YouTube, gente. Até o YouTube tá com propaganda de eleição, gente. Que absurdo. A gente odeia propaganda, né? No meio dos vídeos. Aí no meio dos vídeos passa propaganda de eleitoral e dá vontade de quebrar o celular na hora. Mas enfim, cheio de mentira. Foi esse processo que fez com que a gente tivesse aumentasse o preconceito para que o prensado fosse vendido, para que existisse tráfico. Então, gente, se hoje tiver tráfico, se hoje tiver proibida a pizza, meu Deus do céu, eu vou ser traficante, eu vou comprar o material, fazer na minha casa, porque eu não vivo sem pizza. Uhum. Vai dar no mesmo, entendeu? Chocolate, então, meu Deus do céu, ia ter a marcha do Kit Kat. Queremos Kit Kat. Tem a ver, ia dar no mesmo, entendeu? Ia ter a marcha dos chocolates. É a mesma coisa aqui no Brasil. Então, as pessoas precisam entender que o problema do tráfico está na proibição. Ninguém quer ser proibido. A gente precisa de quê? De educação. Peraí. A caixinha de cigarro tem escrito assim, ó a caixinha que eu peguei, que linda, gente. Maravilhosa. A caixinha do cigarro tem escrito o quê, ó? Esse produto causa câncer, esse produto causa impotência, esse produto faz mal às crianças, né? Você fuma perto, a criança vai sentir o cheiro. Enfim, isso aí é educação. A pessoa compra se ela quiser. É a mesma coisa com a cannabis em outros países. Mas, por incrível que pareça, não tem escrito causa câncer, não tem escrito causa isso, causa aquilo. No máximo, os efeitos colaterais, né, que a pessoa vai ter se tiver o THC, são os efeitos que a gente já conhece. Né? Um pouco de sudorese, um pouquinho de ansiedade, mas isso não vai matar a pessoa. Né? Mas por que o cigarro está sendo vendido com 4.720 substâncias tóxicas até hoje, né? Um produto que faz o quê? Leva a óbito. Depois de muitos anos, mas não importa. Leva você pro caixão por causa dele. Né? Não porque você fumou, mas pela causa que ele causa, entendeu? Então, se ele causa câncer, você vai continuar fumando cigarro. Né? Então as pessoas são hipócritas, ignorantes e não entendem que é uma indústria. Se você compra, você é cliente. Se você é cliente, você leva dinheiro para dentro. A mesma coisa acontece com os medicamentos. Né? Antigamente não podia ter propaganda. Né? Hoje em dia tem propaganda de efervescente. Né? Aos pouquinhos está jogando de dipirona.
Pode ou não pode fazer propaganda? Por que o puro de CBD não pode? Voltando lá, né, para o corte que as redes fazem com a gente. Eu também já perdi uma rede social com muitos seguidores. Meu Deus do céu, entrei em depressão praticamente. Se não fosse CBD, eu já, né, não sei o que tinha acontecido, porque foi 3 anos de trabalho, né? Fora o outro Instagram, que era junto com o mesmo pessoal, né? Porque antigamente tinha isso, né? Você fazia um e podia desse um ter o outro, né? Para você entrar ao mesmo tempo. Enfim, eu perdi, né? Que era o 420_medicinal. Eu perdi essa rede social justamente porque eu falava muito sobre cannabis, falava muito sobre política, falava a verdade que as pessoas não estavam tão, né, prontas para receber. Então, assim, as pessoas, infelizmente, fazem essas maldades, né? Então, eu fui perseguida, levaram minha rede social junto com minha outra rede social, que era meu pessoal, com fotos dos meus filhos, com o dentinho nascendo, andando. Então, tudo isso aconteceu devido a eu falar, devido a eu ser militante, né? De eu ser ativista e de eu bater de frente com política, porque as coisas precisam estar linkadas, porém, cada um no seu quadrado. Peraí, você é político e, um exemplo, você é político e eu sou cientista. Peraí, cada um no seu quadrado, cara. Eu não vou me meter no seu, mas você também não vem pra cá querer dar palpite no meu, que você não é cientista, você não estuda isso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que informar as pessoas justamente, ó, legalizar as informações. Por isso, do canal no YouTube, do TikTok, cada um tem uma linguagem diferente para seu público. Você pode reparar, TikTok é mais jovem, então bloqueia mais esse acesso por causa de drogas, porque tá falando de drogas, de substâncias. Gente, desde que a gente sai, né, da barriga da nossa mãe, ou lá dentro mesmo, a gente já tá consumindo droga. Né? Se essa mãe toma sulfato ferroso, ela está tomando um medicamento, né? E vai trazer para o bebê. Então, desde a barriga da mãe, a gente está tomando açúcar, café. Tem muita mãe que não larga o café. Eu mesmo tive pavor de café na minha gestação, nas 2 gestações. Então, eu senti o cheiro do café, eu tinha vontade de vomitar na hora, eu saía correndo. Mas eu sou apaixonada por café. Por quê? Quem foi minha porta de entrada para o café? Minha mãe. Minha mãe foi a porta de entrada. Por quê? Porque ela fazia café com leite e me dava. Porque nordestina é café com leite, cuscuz, pão com ovo. E, enfim, né? Quem é nordestino não vai me deixar mentir. Mas a gente tem que lembrar o quê? Cannabis é saúde. Mas a gente precisa entender como usar isso. Como usar essa terapia. Não é de qualquer jeito, sabe? De forma fumada, o CBD ajuda muito. Nossa, a redução de danos perfeita. Só que aqui no Brasil a gente não tem acesso. Então a gente tem que lembrar, se as pessoas fumam prensado é porque acham com mais facilidade. O cigarro porque acha com facilidade. O álcool, então, nem se fala. Causador de muito acidente, de muitos problemas pra gente. Eu que trabalhava em emergência, Jesus, todo dia era 50, 30, enfim, pacientes com problemas por causa do álcool. Acidente, passando mal mesmo, né? Por quê? Porque quando a pessoa fuma, ela busca o quê? Acalmar a mente, se tranquilizar, socializar, porque de fato são substâncias que ajudam a gente a socializar. Quando a pessoa faz o uso do álcool, também, né? Só que as duas buscam coisas diferentes. Aqui eu tô buscando ficar chapado e aqui eu tô buscando ficar bêbado. Aqui eu vou ter consequências na alta dose, né, do álcool, e aqui eu também vou ter algumas consequências. Só que essa aqui mata. Todo dia tem alguém que morreu por conta do álcool. E aqui não. É simples, né? Logicamente, você dirigir fazendo uso de cannabis, você vai ficar um pouco letárgico, você vai ficar suado às vezes, né? A mão pode deslizar, acontecer algum acidente. Por isso que no Canadá existe a Blitz, né? Para quem fez uso de cannabis também. Não só para o álcool, porque álcool lá, eles, meu Deus do céu, eles recriminam álcool. Você comprar álcool no Canadá, nossa senhora, é muito difícil. Não sei como é que tá aí em Portugal, se é igual aqui no Brasil. Mas tem que ter identidade, tem que ter o ID. Você não pode entrar se você não for maior de 21 anos. Se você for, com um exemplo, com um de menor, essa criança não entra. Essa criança não vai entrar naquele estabelecimento. E outra, se te pegarem bebendo na rua, você é preso. Você toma uma multa, né? Porque
pegaram você bebendo na rua. Não pode. Sai com um saquinho que você não enxerga a bebida que aquela pessoa comprou. Para não induzir você. Olha que país inteligente, minha gente. Por que a gente não pega os exemplos positivos desses países, né? Para a gente trazer para o nosso país. Porque assim, as pessoas falam, porque o Brasil vai legalizar por último. Que bom. Porque vai pegar todos os erros dos outros países para não cometer aqui com a gente, né? Se nós formos inteligentes. Então a gente tem que lembrar que a cannabis ela vai ser regulada, ela vai ser trazida também para nossa residência. Uma hora ou outra as pessoas vão plantar, nem que seja por desobediência civil, como já acontece, né? Mas isso vai acontecer. Porém, a gente tem que o quê? Sair da nossa zona de conforto, sair de casa, ir para marcha. Quando tiver congresso, ir para congresso, né? Se movimentar, falar nas suas redes sociais. Sabe por quê? Porque não é porque você é médico, ou porque você é profissional de saúde, ou porque você é político, ou porque você trabalha no mercado financeiro. Se você fuma, se você faz uso, se você gosta, diga. Não é igual a voto que é secreto, não. Você pode ser você mesmo na rede social. Por isso que eu mostro quem eu sou, né? Sou realmente uma ativista que mostra o que é. Mostro quando eu quero. Também não sou obrigada a mostrar todo dia, toda hora, as coisas que eu faço ou deixo de fazer. Aqui é educação continuada. A pessoa quer continuar aqui no meu perfil, quer continuar fazendo uso de CBD, quer informações, ela pode vir até a mim, que eu vou estar liberando informações positivas e ajudando. Agora, isso é uma forma de trabalho. Hoje eu trabalho unicamente, exclusivamente com pacientes que fazem uso de cannabis. Por quê? Porque eu me especializei nisso. Poderia ter me especializado em várias outras áreas, porque certamente, né, eu ia estar trabalhando com outras coisas, mas a minha vontade de trabalhar com a cannabis foi tão grande, meu olho brilha, todo mundo fala, quando você fala de cannabis, seu olho brilha, sabe por quê? Porque eu tô viva para contar hoje, para fazer essa live por causa dessa planta. Porque foi por causa dela que eu melhorei minhas condições de vida. Eu tive depressão, eu fiquei muito ansiosa. Lógico, minha história é muito grande, dá para escrever um livro aqui tranquilamente sobre as loucuras que já aconteceram na minha vida, porque eu resolvi ser ativista, porque eu resolvi, inclusive até já saí de hospital, porque eu militava isso, né? Eu militava uma planta sagrada que as pessoas não tinham consciência ainda, não tinham equilíbrio ainda para entender que essa planta é uma planta medicinal sagrada. Mas um dia essas mesmas pessoas vão me procurar, né? E eu vou ajudar, porque enfermeiro é isso. Enfermeiro é fazer o bem sem olhar quem. Por mais que essas pessoas tenham feito mal pra gente, a gente acolhe, a gente ajuda, a gente acompanha e a gente educa, sabe? Que enfermeiro é tudo. Enfermeiro nunca é só enfermeiro. Enfermeiro é psicólogo, enfermeiro é nutricionista, enfermeiro é médico, enfermeiro é administrador, enfermeiro está em todas as áreas envolvendo, né, o cuidado, porque todo mundo precisa de cuidado, todo mundo precisa de ajuda, e é isso que a gente faz pelo público, é isso que a gente faz pelas pessoas. E quando a gente tem um pezinho ali na educação, a gente também ajuda na educação, que é o que eu adoro fazer, adoro ensinar, adoro dar curso, mentoria. Eu tenho alunas que fazem TCC, que me pedem ajuda. Olha, Stephanie, sou enfermeira, olha, Stephanie, sou nutricionista, olha, Stephanie, me ajuda aí, me manda umas coisas, me manda os materiais. Logicamente que eu não vou fazer o TCC para essa pessoa, mas eu vou poder auxiliar, vou poder ajudar. Então, é isso. Cannabis é socialização, é junção, é união, e é por isso que cada dia que passa a nossa família cresce mais. Cresce mais. É verdade, Stephanie, é verdade. Eu me sinto também muito, muito orgulhosa. Eu me sinto muito orgulhosa, sabe, da bandeira que eu levantei. Tenho também pleníssima certeza que é um caminho sem volta. Sabe, quando eu comecei o meu contato, né, com a cannabis, eu nunca tinha linkado qual era a minha missão nessa terra, o que eu vim fazer. E aí a cannabis precisou entrar na minha vida para eu conseguir entender isso. E despertar, né? Porque antes, o período que eu trabalhei, o período em que eu vivi no Brasil, eu trabalhei 10 anos na área da saúde também, mas não na linha de frente. Eu não tenho nenhuma formação, né? Não sou enfermeira, não sou médica, não sou nada. A minha área sempre foi administrativa.
Show. Mas eu trabalhava num plano de saúde e durante 2 ou 3 anos eu trabalhei num departamento que era chamado de emissão de guias, que é o departamento que faz a autorização para esses pacientes poderem fazer os exames. E foi ali, Stephanie, que eu comecei a ter empatia pela dor das outras pessoas. Foi ali que eu... Ouvindo histórias. Exatamente. Por favor, me ajude. Eu tenho isso, eu não sei o que é que eu tenho. Enfim, eu imagino. E para mim era extremamente difícil quando eu tinha que dar uma negativa, por exemplo, da realização de um exame, sabendo que aquela pessoa não ia ter condições de fazer aquele exame de forma particular, sabendo que a pessoa precisava daquilo para poder dar continuidade no trabalho. Então, foi ali que eu comecei a ter uma outra visão, uma outra perspectiva de olhar para aquelas pessoas que estavam ali e elas não estão comprando um produto palpável. Elas estão comprando, na verdade, prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço também que depende muito do profissional, porque não é palpável e a gente não consegue vender saúde. Tipo, olha, eu quero 2 dias de saúde aqui, porque... Não é isso. Então, a gente percebe que são pessoas que precisam de um acolhimento diferente. E, inclusive, essa era uma das perguntas que eu tinha aqui para fazer para você. Como que é para você também fazer o acolhimento dessas pessoas, né, que te procuram hoje, porque tem essa cabeça mais aberta para cannabis, né? Para cannabis, eu gosto sempre de falar de uma forma geral. Eu não gosto muito dessa nomenclatura da cannabis medicinal. Cannabis sativa, né? É o nome científico da planta. Exatamente. Mas vamos falar sobre o acolhimento e acompanhamento. Então, existem matérias na área de enfermagem que são dedicadas a esse tipo de cuidado, né? Ao acolhimento, acompanhamento. Então, aí entra psicologia, entre outras matérias, né? Então, assim, é matéria de faculdade. Então, dizer que um outro profissional pode acolher só se ele tiver passado por essas matérias. E, geralmente, essas matérias não estão inclusas em algumas profissões, né? Um exemplo. Cada profissional tem um tipo de acolhimento, um tipo de acompanhamento. Mas o acompanhamento do cuidado existe desde Florence, a invenção da enfermagem que veio através dessa mulher, né? Porque foi uma mulher que inventou esse modelo de cuidado. Foi ela que, na Guerra da Crimeia, foi ajudar os soldados, né? E os médicos que também estavam pegando essa infecção cruzada, né? Na guerra. Então, assim, se não fossem essas mulheres juntas na Guerra da Crimeia, eu não sei o que tinha acontecido, porque foi a Florence que tinha esse dom do cuidado. Então, foi ela que inventou protocolos de saúde, foi ela que inventou as posições certas do cuidado dentro dos hospitais e clínicas. Então, assim, se hoje existem os modelos de cuidado, as PECs, as POPs, né, de cuidado da enfermagem, se a enfermagem hoje existe, foi porque uma mulher se fez presente numa determinada época para poder cuidar dos homens que estavam morrendo. Então, olha só, foi uma mulher que, junto com outras mulheres, inventou essa profissão praticamente. Mulher, né? Né? Nós que somos as cuidadoras. Então, assim, o modelo de cuidado, Florence, né? O modelo de cuidado que essa mulher profissional e é a nossa musa, né? A nossa rainha, né? Enfim, ela inventou de uma forma muito holística, né? Para o ajuste de cada paciente, né? E a logística de cuidado. Então, tudo tem seu passo a passo, né? Então, assim, o acolhimento, o acompanhamento para pacientes que fazem uso de cannabis, ele também pode ser online, porque hoje a gente já tem a telemedicina, a teleenfermagem, existem coisas que são palpáveis e outras não. Logicamente, existe o exame físico, né, que a gente precisa também, determinadas patologias, fazer com o paciente. Porém, existe a teleenfermagem, eu faço esse acompanhamento e esse acolhimento também através da teleenfermagem, que é através do sistema operacional com as minhas formas de triagem, né? Então, assim, eu tenho meu próprio acolhimento, meu próprio acompanhamento, minha própria triagem que eu fiz juntamente com a outra profissional que eu também ajudei
a ser enfermeira canábica, né? Porque todas nós somos enfermeiras, mas todas nós podemos ser enfermeiras também canábicas. Então, assim, existem modelos de PEC e POP, né? Uma organização para que esse paciente entre sabendo, né, da patologia dele, como ele vai ser ajudado e também como ele vai ser acompanhado. Então, através de formulários, como é que você vai cuidar de alguém que você não conhece? Não é verdade? Então, a gente precisa de várias informações que nos ajudem a nortear esse tratamento, do início até o final, né? Porque, geralmente, os pacientes que fazem uso de cannabis fazem uso contínuo. Então, eles vão desmamando os medicamentos e vão ficando somente com cannabis. Você acha que o mercado quer isso? O mercado quer vender, né? Só que a gente evoluiu, então nós estamos evoluindo constantemente como seres humanos. Então, acolher um paciente, acompanhar esse paciente, é você ter triagens, é você ter o tempo certo para falar com esse paciente, né? E como você vai falar com esse paciente? Você precisa, existem cursos aí que as pessoas fazem que acham que são terapeutas, né? Que já sai, não, já vou atender. Não é assim, gente. Atender pessoas requer um conjunto de coisas que às vezes estão mais técnicas e às vezes são teóricas. Então a gente precisa fazer essa junção. Então o enfermeiro só é formado, né? Por quê? Porque ele passou pela parte teórica e prática da coisa, né? E aí, quando você vai para as pós-graduações, você acrescenta, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu criei um método de acompanhamento e acolhimento de pacientes para que esses pacientes fiquem vinculados a mim, como profissional de saúde que sou, né? Então, se você pode ter um médico, você também pode ter um enfermeiro, né? Então, é a continuidade, né? O enfermeiro, ele dá continuidade ao trabalho do médico, né? Só que mais perto, porque o médico, ele tem vários pacientes, ele tem várias situações também, só que ele cuida do jeito dele, o enfermeiro cuida do jeito dele, e os dois entram em como THC e CBD, CBD e THC. Então, eles precisam estar juntos. Só que o problema do Brasil hoje é a falta de profissional, médico e enfermeiro, com conhecimento prático, né, e teórico da coisa, né? Então, assim, são poucos, né? E esses poucos, eles vão ensinando ao resto, né? Então, eu tô meio que como eu e algumas outras, né? Porque existem outras enfermeiras, né, que trabalham com cannabis, que ajudam, que formulam medicamentos, assim, de várias formas, entendeu? Eu não faço nenhum medicamento, porque apesar de ser fitoterapeuta, de poder também entrar na área de produção de medicamento fitoterápico, ser fitoterápico, eu posso atuar. Mas eu... Ih, agora fugiu o que eu ia falar. Eu não trato dessa forma. Eu faço a junção da enfermagem com a fitoterapia e também com a cannabis medicinal. Então, eu faço um jogo, né, de perguntas e respostas dentro desse tratamento, com 3 meses até 6 meses de acompanhamento. Se esse paciente quiser ficar mais tempo, ele pode ficar, mas o mínimo é de 3 ou 6 meses. Quando chega com 3 meses, geralmente os pacientes, eu vou querer mais 3, então acaba fechando 6 meses. Por quê? Porque é uma terapia diferente. Você casa com esse paciente, entendeu? Você casa com a família dele, você passa a entrar na intimidade dele dentro dessas perguntas e respostas para cada patologia. Então, se tem patologia, se tem Parkinson, se tem Alzheimer, se tem depressão, cada um vai ter uma triagem diferente, minha gente. Não existe uma triagem única para todos os pacientes, porque cada um tem uma condição diferente, né? Cada um tem sintomas diferentes. Então, você vai ali aprendendo também com o seu paciente. É um mercado aqui no Brasil que a gente está abrindo, né? Então, o enfermeiro, ele tem que ter consciência de que a saúde muda constantemente, que a tecnologia muda constantemente. Então, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente estuda, mais a gente se encanta com o assunto cannabis. É verdade. Né? E assim foi comigo, e assim vai ser com várias outras enfermeiras, enfim, né? Cursos e aulas e congressos. Então, a gente tem que estar realmente se movimentando, né? Porque não vai bater na nossa porta e dizer, opa, cheguei, vim aqui na sua porta. Se eu pudesse, eu fazia isso na casa de todo mundo, só que eu não sei como é que eu vou ser, né, recepcionada, igual os testemunhas de Jeová, né, que batem na porta. Eu posso falar de Jesus pra você? Eu tenho uma vontade de bater na porta das pessoas. Oi, tudo bem, eu posso falar da cannabis pra você? Sabe, fazer uma caravana de pessoas pra falar sobre cannabis e levar informação para as pessoas, porque vou te dizer, o povo difícil, viu? É mais fácil lidar com os animais do que com o ser humano, pode ter certeza.
É verdade, né, Stephanie? É verdade. Eu respondi. E para finalizar, então, que a gente já está com 1h15 de live. Pois é, já já vai cair. Já eles derrubam a gente aqui. Eu queria te pedir também uma orientação em relação ao o que é o psicoativo. Porque eu, por exemplo, quando eu estou dando, né, as minhas consultorias, as pessoas me perguntam: Daniela, o que é psicoativo? E aí várias pessoas já me corrigiram, inclusive, em relação a isso, né? E aí eu queria saber de uma profissional, de uma técnica, como que a gente pode tratar esse assunto? O CBD e o THC, os dois são psicoativos, porque os dois, né, atuam diretamente no nosso cérebro. Mas você já respondeu. Qual que... Vamos lá. O que o THC tem que o CBD não tem? Então, a psicoatividade, né, do nosso cérebro, né, do nosso sistema nervoso central, ela vai acontecer com as substâncias, né? Por quê? Porque se ela é psicoativa, ela vai atuar no sistema nervoso central. E o CBD e o THC, eles são, né, psicoativos. Porém, o THC, ele é intoxicante e o CBD não, entendeu? Então, assim, tem efeitos que se mostram com mais facilidade e o outro não. Então, assim, o CBD, ele equilibra os efeitos do THC. E é por isso que não é interessante fazer uso só do THC ou só do CBD, porque os dois são, um ajuda o outro, né? Um equilibra o outro. Então, assim, as pessoas têm que entender que somos seres individuais, somos seres diferentes e que nem todo sintoma, né, vai ser ruim para ela. Um exemplo, tem pessoas que fazem o uso justamente do THC porque gostam das sensações que o THC traz. Então, as pessoas precisam entender que somos diferentes, né? Não é porque você fica suado, ansioso, que eu vou ser assim. E a gente tem que respeitar os sintomas colaterais das outras pessoas, né? É melhor sentir o sintoma colateral do THC ou de medicamentos que vão atacar seu fígado, seus rins, enfim, vão te prejudicar muito mais, né? Então, assim, a gente tem que saber fazer o contrabalanço, né? Saber o que é de fato que vai me fazer melhor, né? Então, aí entra na redução de danos, entra em conhecimentos específicos que essa pessoa tem que se informar, porque às vezes a gente quer dar aula aqui, a gente quer explicar, só que são assuntos complexos e que exigem nomenclaturas mais técnicas e que faz com que essa pessoa diga: esse assunto é muito chato, eu não quero aprender isso não, sabe? Então, assim, por isso que eu costumo nos meus cursos, né, nas aulas ou nas lives, passar de uma forma, essa informação de uma forma mais tranquila para essa pessoa, usando de exemplos, né? Usando exemplos do dia a dia que a gente possa fazer com que essa pessoa observe com outro olhar, né? Porque quando a gente pensa em THC, a gente pensa em ficar chapado. Mas será que as pessoas se lembram que quando elas bebem cervejas demais, elas ficam bêbados? Que é como se fosse ficar chapado, só que é com outra substância, né? Aqui o James colocou: THC é psicoativo, psicológico, e o CBD é psicoativo não psicotrópico. Pronto, um químico maravilhoso para poder explicar de uma forma mais técnica científica, né? Olha só que coisa boa. Não altera a percepção do tempo e espaço. Pois é, o THC, ele tem esse efeito de tempo e espaço que ficam meio, né, para cada pessoa vai tratar o THC de uma forma diferente, né? Então, intoxicante, não intoxicante, mas equilibrados se usados de forma correta, de forma certa, no tempo certo, no local certo, aí entre o setting, né, o local que você faz o uso, as pessoas na qual você está junto ali, tudo isso vai influenciar no seu processo, né, mental, né, no processo todo do ritual da cannabis, porque é uma planta ancestral, é uma planta que a gente usava nos rituais, é uma planta que a gente usava para fazer incenso, é uma planta que a gente usava para sentir o aroma dos terpenos, enfim, tanta coisa interessante que a cannabis tem para nos trazer. E as pessoas ficam se apegando a detalhes mínimos, né, que nem elas sabem o quanto fazem bem para ela,
né, para elas os efeitos que o THC traz, né? Principalmente para meditação, para tranquilidade, quando os dois estão juntos, né? Relaxante muscular, ansiolítico. Nossa, meu Deus do céu, muita coisa. Eu consigo plantar meu próprio pé de cannabis? Olha que pergunta, responde para ela ou eu respondo? A informação que eu tenho, né? Me corrige, Stephanie, se eu estiver errado, é que as pessoas elas podem sim plantar em casa, desde que elas tenham aí um habeas corpus, né? Que é o advogado que vai conseguir, no caso aí, essa autorização. E a partir do momento em que a pessoa tem esse habeas corpus, ela pode sim fazer o plantio dela em casa. Tá correto? Exatamente. Tem que fazer uma assessoria canábica, que é outra coisa que eu presto serviço. Né? Que quando essa pessoa não tem conhecimento zero, mas ficou sabendo, ou quer saber, ou quer fazer algum procedimento, né, em relação a cannabis, eu ajudo com a assessoria canábica. Que é o procedimento de você passar 1h30 com esse paciente conversando, preenchendo o formulário para entender quais são as necessidades desse paciente. Então, isso também é muito importante. Não somente o acompanhamento depois que esse paciente passou pela assessoria, né? Passa pelo médico, o médico vai prescrever e aí tem todo um processo para conseguir o habeas corpus, né? Assim do dia para noite, não, né? Só ter dinheiro, não. É verdade, eu tinha Mas o advogado também tem que pagar, enfim, são vários processos que a pessoa precisa conhecer. Porque como é que a gente vai? A gente, beleza, eu vou ali no shopping. Se eu não sei onde é esse shopping, eu preciso de um GPS. Eu sou o GPS. É isso. Outra coisa do trabalho que eu gosto de prestar. Incrível, Stephanie. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns por tudo que você faz, por todos nós, quanto profissional da área da saúde, de trazer para a gente tanto conhecimento. Estou muito grata por tudo que eu já pude aprender com você. Então, muito, muito obrigada. E para a gente finalizar, queria que você dissesse, que você falasse, não sei, alguma frase para as mulheres, as que passaram pelo câncer de mama, ou que acabaram de ser diagnosticadas. Enfim, mulheres que passaram aí por algum trauma, que a gente tá no mês do Outubro Rosa e as pessoas, as mulheres, né, elas precisam se conscientizar, né, do autoexame. Então, queria que você deixasse uma palavra para elas, quanto profissional da área da saúde que está aí na linha de frente, cuidando de todos nós. Então, para as minhas meninas, e 1% dos meninos que acabam tendo, né, eu gosto de rimar, então eu vou tentar rimar aqui, porque eu não tinha, né, noção que você ia me pedir isso no final, mas assim, se o câncer chegou, a esperança não acabou. O CBD da planta cannabis já chegou para auxiliar. Todos agora podem se cuidar. Não deixe para depois o que dá para fazer agora. A cannabis faz parte da nossa história. Então, a gente precisa fazer o uso para melhorar. Use e abuse dessa planta medicinal. Ela é maravilhosa e não chegou o seu final. Temos que ter esperança para cuidar do câncer. Se chegou, é porque era para chegar. E alguma coisa a gente vai aprender. Então, use o CBD, que vai ser ótimo para você. E é isso, Incrível! Parabéns. Meu Deus. Maravilhosa, Stephanie, maravilhosa. Muito, muito obrigada. Eu estou aqui com meu coração transbordando gratidão de ter tido a oportunidade de conhecer o seu trabalho mais de perto, de saber que eu tenho o seu apoio, que de repente uma pessoa vir aqui me procurar e me pedir qualquer informação, que eu posso pedir ajuda para você. Então, muito, muito obrigada, de coração. Obrigada mesmo. Eu que fico feliz, né? A cannabis faz isso com a gente, faz a gente socializar, se encontrar com pessoas. Outra aqui, ó, maravilhosa. Você é compositora nata, meu Deus. Eu fiz uma poesia aqui do nada, assim, solta. Meu Deus, veio na cabeça, eu falei. E é isso, eu que agradeço. Maravilhosa, energia maravilhosa aí de Portugal, daí pra cá, daqui pra aí. E é isso, eu fico feliz pelo convite. Quando precisar, estarei aqui disponível sempre, porque é um assunto que eu amo falar.
E é isso, eu tenho muita coisa para falar, mas é isso. Uma hora e pouca não dá, né? A gente precisa demais. Queria deixar também aqui o canal da Insana Flor aberto para você. O que você precisar também de mim, da minha ajuda. Estou aqui à sua disposição para que cada vez mais a gente consiga normalizar o assunto, entrar na casa das pessoas e mostrar para elas que existe uma forma de se cuidar, né? Com certeza. De um jeito mais natural, sem agredir tanto, né, essa nossa matéria, esse nosso físico. Nosso avatar. E é isso, um beijo grande, gratidão a todos que vieram. Quem não assistiu tudo, garanto que vai gostar de assistir. Então volta aí na live, vai deixar salva, né? Vou deixar salva, eu vou colocar o seu poema lá na legenda. Ai, que linda. Ultimamente eu ando fazendo muito poema, viu? E todo lugar que eu vou, quer que eu declame. Que linda. Manda pra gente, nos divulga. Vamos junto aí, disseminar amor, proteção, carinho, que é tudo que essa planta traz pra gente. É isso. Obrigada. Obrigada por esse convite maravilhoso. Obrigada, de coração. Eu também. Quando eu for aí, a gente vai se ver, hein? Com certeza. Várias sessões. Tamo junto. Um cheiro, meu amor. Beijo, minha linda. Se cuida. Obrigada. Beijão pra vocês. Tchau, eu que agradeço. Que acompanhou a gente. Um beijo. Tchau, gente. Me sigam aí nas redes sociais e sigam a Insana. Um beijo pra vocês.